Pessoal, então, a gente vai ver formas de representação de um composto orgânico, tá? Provavelmente vocês já devem ter percebido em alguns dos slides que eu estou mostrando aí, ou então até durante anos anteriores, quando vocês passavam em frente às salas de terceiro ano, que de vez em quando eu estava notando um monte de Pessoal do nosso aula que a risquinhos. tela tá preta. Então, acho que vocês já devem ter visto em outras turmas na escola que às vezes a tela, a representação de compostos orgânicos, seja em foto, em slide, seja eu representando no quadro, às vezes essas representações elas eram de formas diferentes. Olha só, existem várias formas de a gente conseguir representar compostos orgânicos, tá? Eu vou mostrar todas elas aqui. Estão vendo todas essas formas aqui? Tudo isso aqui está representando compostos orgânicos. Mais do que isso, todas essas imagens aqui, elas representam o mesmo composto orgânico que está sendo representado de formas diferentes. Todas essas formas aqui, e mais algumas, tá certo? Podem ser utilizadas para a gente representar compostos orgânicos. E é interessante que a gente consiga entender cada uma delas. Vocês vão perceber que não é tão difícil. As mais usadas são essa daqui, ó, que a gente vai chamar de fórmula em traços ou fórmula esquelética. Essa daqui é bem comum também, que mescla um pouco da fórmula esquelética com essa segunda, com essa daqui, ó. Essa daqui é a fórmula estrutural simplificada. E às vezes essa daqui de baixo que eu destaquei em segunda, essa daqui, ela é meio que a mistura da fórmula em traços com a fórmula estrutural simplificada, tá bom? Tem também a fórmula estrutural plana, que é essa daqui, essa primeira. A gente vai ver cada uma delas, tá bom? Essa daqui é bem bacana para a gente estudar ela, mas é muito ruim quando a gente vai notar, tá certo? Dá um trabalho danado. Se a gente for representar hidrogênio por hidrogênio, igual eu pedi lá na questão 3 e 4 do exercício, às vezes dá um pouco de trabalho, né? Os hidrogênios ficam bagunçados, não ficam alinhados, enfim. A gente não utiliza tanto, mas ela é fácil de entender. Essa daqui é para representar, essa última aqui de cima, é para representar quando a gente tem um plano em 3D, tá? Na verdade, tentar representar em 3D. Eu vou mostrar para vocês, mas esse tracejadozinho quer dizer que está para trás, esse que está fechado aqui, mais um traço mais forte, quer dizer que estaria para frente. Mas eu vou mostrar mais à frente ainda para vocês. Os livros, normalmente, costumam trazer dessa forma também. Essa daqui sim é uma representação em 3D, mostrando o arranjo geométrico dos elementos químicos, mostrando como eles estão realmente dispostos no espaço, no composto, tá? É bom para a gente entender essa parte, mas diga aí, eu pedi para vocês representarem um composto dessa forma, o trabalho que iria dar para desenhar isso. Então, não é tão viável para a gente escrever ele, é bom para a gente ver ele já pronto. E a melhor forma de todas para a gente escrever um composto orgânico, fórmula molecular. Acontece que a fórmula molecular, só por ela, eu não consigo saber exatamente de qual composto eu estou falando. A gente vai ver isso melhor em isomeria, mas daqui a pouco eu já começo a mostrar alguns compostos que podem ter a mesma fórmula molecular, tá? A mesma fórmula que essa e não ser o mesmo composto, tá bom? Essa fórmula aqui só diz a quantidade de carbonos que eu tenho e a quantidade de hidrogênios. Só que você poderia montar isso de várias formas diferentes. Então, acaba que essa forma aqui é boa de notar, rapidinho a gente nota, mas não é tão eficaz. A gente não consegue saber só por ela de qual composto eu estou falando, tá bom? Olha só, fórmula estrutural plana. Nesse tipo de fórmula, ela mostra a arrumação, ou seja, a disposição dos átomos dentro da molécula, tá? Bem como todas as ligações químicas. Essa fórmula aqui ela é bacana porque a gente não precisa pensar muito sobre como estão as ligações químicas desse composto. A gente está vendo, tá? A gente está vendo aqui cada uma das ligações, qual carbono tem ligações simples, qual tem ligação dupla, e aí por diante. É uma fórmula que não tem muito o que explicar. E vocês conseguem fazer ela bem, bem facilmente mesmo, tá bom? Essa Então, terceira figura aí, esse zero significa o quê? não é zero não, é O, é oxigênio, beleza? Essa terceira aqui, ó, tem o carbono, dupla ligação com oxigênio,
dupla ligação com oxigênio, ligação não, ligação simples com oxigênio, ligação simples com hidrogênio, tá bom? Então, isso aqui são oxigênios, certo? Não vai aparecer número não, tá bom? Caso você ache que é zero, é na verdade O. Essa daqui, pessoal, eu vou passar rápido porque não tem muito o que explicar. Vocês já conseguem ver tudo, ver as ligações, ver como eles estão dispostos, tá bom? A gente tem também a fórmula estrutural simplificada. Nesse tipo de fórmula, vão ser mostradas as ligações que existem entre um carbono e outro, certo? Vai ser mostrado também o símbolo de outros elementos químicos, mas vai ser abreviada a quantidade de hidrogênio que eu tenho na molécula, próximo de cada carbono, tá bom? Então, olha só, esse primeiro composto, por exemplo, vocês viram que eu coloquei uns números em vermelho aqui próximo de cada um dos carbonos? Ó, primeiro carbono, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Aí carbono 6, 7, carbono 8, aqui em cima, tá bom? Esses números eu coloquei só para auxiliar a gente quando eu for dizer esse carbono, aí eu consigo falar o número do carbono. Mas a fórmula estrutural simplificada é fazer isso, ó. Esse primeiro composto, essa representação que apareceu aqui embaixo, ela está representando também o mesmo composto que aqui em cima, só que de uma forma simplificada. Percebam que aqui eu ainda consigo mostrar todas as ligações entre os carbonos, mas a quantidade de hidrogênios foi abreviada, foi simplificada. Por exemplo, perto do carbono 1, aqui em cima. Próximo ao carbono 1, eu tenho 3 hidrogênios. Para eu não precisar representar esses 3 hidrogênios dessa forma, que às vezes fica um traço perto do outro, mal dá para entender, então eu simplesmente represento o símbolo do hidrogênio, H, e coloco um 3. E estou dizendo assim aí que próximo a esse primeiro carbono, próximo ao carbono 1, eu tenho 3 hidrogênios. E aí vocês sabem que esses 3 hidrogênios é um para cada lado, mas não precisa eu notar mais um para cada lado, vocês já sabem, certo? O segundo carbono, o carbono 2, percebam que aqui não tem nenhum hidrogênio perto dele, aqui em cima. Então aqui embaixo também não vai ter nenhum hidrogênio perto desse carbono, tá bom? Se não tem hidrogênio aqui em cima, também não vai ter embaixo. Já o 3, ele tem 2 hidrogênios, ó, um para cima, um para baixo. Então aqui eu vou representar da mesma forma. CH, símbolo do hidrogênio, 2. E aí você sabe que esses hidrogênios estão um para cada lado. Ele não faz parte aqui da cadeia, dessa parte contínua aqui, tá bom? Carbono 4 só tem um hidrogênio aqui para cima, então fica só CH. Quando tem apenas o símbolo do elemento, a gente entende que tem apenas um, tá bom? Nesse caso aqui que tem um, não preciso colocar o 1, certo? E o carbono 5, eu tenho 3 hidrogênios aqui próximo a ele, por isso está H3. Carbono 6 aqui embaixo, carbono 7, carbono 8 lá em cima, se vocês observarem, todos eles, ó, tem 3 hidrogênios. 3 hidrogênios aqui no carbono 6, 3 hidrogênios no carbono 7 e 3 hidrogênios no carbono 8. Então, todos eles vai ficar CH3, CH3 e CH3. Quando eu tenho essa representação, estou no composto 2 agora, está representado aqui embaixo o segundo composto. Nesse tipo de fórmula, na fórmula estrutural simplificada, a única coisa que eu estou mudando é que, por exemplo, aqui perto desse primeiro carbono, do segundo composto, tá? Estou no segundo composto. Mas próximo a esse primeiro carbono aqui, eu tenho 3 hidrogênios. Ó. Tenho de cima, 1, tenho do lado, 2, tenho de baixo, 3. Ao invés de representar os 3 dessa forma, eu posso simplesmente colocar o símbolo, ou seja, colocar o H, que é o símbolo do hidrogênio, e aqui embaixo colocar a quantidade de hidrogênios que eu tenho, ou seja, eu tenho aqui 3 hidrogênios, tá bom? Então, H3, estou dizendo que eu tenho esses 3 hidrogênios aqui, próximo ao carbono, aí representa o C, carbono, tá bom? Entre o primeiro carbono e o segundo, eu tenho uma ligação simples. Então, tá aqui, ó, entre o primeiro e o segundo, uma ligação simples. Nesse segundo carbono, nesse daqui, ó, segundo carbono aqui, eu não tenho 2 hidrogênios próximo a ele? Então, aqui embaixo, eu representei o carbono, vou representar o símbolo do hidrogênio e vou dizer a quantidade de hidrogênios que eu tenho aqui. Nesse caso, 2 hidrogênios.
Vou agora para o terceiro carbono. Entre o segundo carbono e o terceiro carbono eu tenho uma ligação simples, então representa essa ligação simples aqui embaixo também e o símbolo do carbono. Próximo ao terceiro carbono, quantos hidrogênios eu tenho? 2. Então vou representar o 2 aqui da mesma forma, o símbolo do hidrogênio e o 2. Da mesma forma vai ocorrer com esse quarto carbono. Ó, tenho a ligação simples, tenho o carbono, tenho 2 hidrogênios. Então tenho a ligação simples, tenho o carbono e tenho os 2 hidrogênios, ó, H2. No último carbono eu não tenho H2, ó, tenho ligação simples, tenho o carbono, mas próximo a ele eu tenho 3 hidrogênios. Então eu vou ter a ligação simples, vou ter o carbono, mas próximo a ele eu vou colocar H e a quantidade de hidrogênios que eu tenho, que nesse caso são 3. Giovanni, então no caso conta o de cima e o de baixo, é? É como se você fizesse o seguinte, dividisse isso aqui em partes, ó. Perto desse primeiro carbono, ó, perto desse primeiro, tem quantos hidrogênios aqui nesse grupo que eu risquei? Aí você vai transformar ele nisso aqui, ó, tá? Aí bora para o segundo carbono. Próximo ao segundo carbono, nesse segundo grupo, tem quantos hidrogênios? Aí você vai colocar aqui, ó, representar esse grupo aqui. E assim você vai fazendo, ó. Terceiro grupo, tá aqui. Quarto grupo, tá aqui. Porque eu me confundi, por causa que tem essa ruma de C, C, C aí. Aí eu pensei Certo? que contava com eles tudo junto. Ah, tô entendendo. Você imaginou que seria todos os hidrogênios de uma vez, né? É. Tô entendendo. Mas não. Se eu pedisse para que vocês fizessem esse aqui, simplificasse esse aqui, como é que ficaria? Como é que eu começo representando ele? Eu tenho que escrever o quê? Eu vou representar ele aqui. Vocês têm que me dizer o que eu devo notar. H3C. H3C. Olha só, representei a primeira parte, ó. 3 hidrogênios, um carbono. H3, carbono. Aí bota o segundo carbono, tá com duas ligações. Uma ligação. Opa, Duas. tem que ter a ligação aqui no meio. Tem que ter a ligação aqui no meio. Pode falar, Aparecida. Colocasse primeiro o carbono e depois colocasse os 3 hidrogênios, tipo CH3. Aparecida não tá errado, tá bom? Mas vocês não vão ver isso daqui no início das cadeias. Eu consigo entender, e vocês também vão conseguir entender, que eu tenho os 3 hidrogênios aqui. Mas é meio que um padrão, sabe? É tipo a gente começar um texto, um parágrafo sempre com letra maiúscula, é um padrão. Se você não seguir, eu vou conseguir entender ainda assim. Mas o ideal é a gente sempre colocar esse primeiro dessa forma, tá bom? Giovana, esse segundo tem duas ligações. Ou seja, como é que vai ficar? H2. H2, beleza? Tô falando do segundo grupo, ó. Segundo carbono, 2 hidrogênios. Um abaixo, um Aí acima. outra ligação para o outro carbono. Ligação, carbono. 2 de novo, H2. 2. E o último carbono. Esse último carbono tem a ligação, né? Carbono. Não vai caber aqui, que vocês estão vendo, tá acabando aí, né? Vou colocar aqui para cima, tá bom? Dupla. E o oxigênio, não sei nem como é que... deu certo. Repete, no caso, né, Giovana, esse final, porque Isso, vou mostrar para vocês agora, tá? Ó, pessoal, ficou faltando o H aqui, mas ele existe, tá? Vou colocar o contrário aqui, que também não tem tanto problema. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês esse último exemplo, vou explicar direitinho. Nesse tipo de fórmula, a gente só consegue abreviar os hidrogênios, tá bom? A gente só abrevia os hidrogênios. Carbonos aparecem, ligações entre carbonos aparecem, e qualquer elemento diferente do carbono, por isso que apareceu esse exemplo aqui com oxigênio, qualquer elemento diferente de carbono também eu preciso representar o símbolo dele, tá bom? Sempre que aparece dessa forma, nós vamos repetir. Nesse caso aqui, ó, vai ficar o carbono, da forma que ficou aqui embaixo, dupla com oxigênio aqui para cima, e para baixo, ó, esse oxigênio aqui, ó. Esse grupo OH, você pode eliminar essa ligaçãozinha aqui do meio, fica OH tudo junto. Ainda assim eu vou entender que o hidrogênio está ligado ao oxigênio por uma ligação simples,
Porque o hidrogênio só faz ligações simples. Então, eu posso juntar ele aqui também, certo? Basicamente, essa fórmula simplificada só simplifica ligações de hidrogênio. Eu não preciso mais representar as ligações do hidrogênio. Eu posso simplificar e colocar apenas a quantidade de hidrogênios que eu tenho, certo? Olha só. Quando eu mostrei, ainda voltando aqui só rapidinho, quando eu mostrei fórmula estrutural plana, que é essa de cima, e quando eu mostrei fórmula estrutural simplificada, que é essa daqui, eu disse a vocês que com essas duas dá para a gente identificar muitas informações simplesmente olhando para a cadeia. Por exemplo, se eu perguntasse a vocês agora, pessoal, se eu perguntasse não, estou perguntando, tá? Quantos carbonos tem ligado quantos hidrogênios, aliás, tem ligados ao carbono 4 dessa primeira cadeia? A primeira cadeia é essa daqui, tá? Quantos hidrogênios tem ligados ao carbono 4 aqui nessa cadeia? Só tem um, ó. Aqui está o carbono 4, ó. Tá vendo? Quantos hidrogênios tem próximo a ele? Só um, certo? Se eu perguntasse a vocês, pessoal, qual o tipo de ligação que eu tenho entre o carbono 2 e o carbono 3? Vocês conseguem me dizer? Se é uma ligação simples, se é uma ligação dupla ou se é uma ligação tripla? Qual é o tipo de ligação que eu tenho entre o carbono 1 e entre o carbono 2 e o carbono 3, aliás? A gente tem ligações simples, ó, só um tracinho. De qualquer uma das formas que eu represente, dessas duas que eu mostrei, fórmula estrutural plana ou fórmula simplificada, eu consigo ter essas informações só olhando. Por exemplo, vendo aqui o carbono 8, eu sei que próximo a ele eu tenho 3 hidrogênios. Tudo bem? Na fórmula esquelética ou fórmula em traços, isso não vai ser mais tão simples, tá? Ela é excelente para a gente notar, representar uma cadeia. No entanto, dá trabalho para a gente... Não é que dá trabalho, é que a gente precisa deduzir algumas informações para entender quantos hidrogênios eu tenho ligado a cada carbono. O tipo de ligação até que vai ser mais simples, tá? Isso porque, pessoal, na fórmula esquelética, nós não vamos mais representar os carbonos. Nós vamos apenas deduzir onde eles estão. Na fórmula esquelética, nós representamos apenas as ligações entre carbonos e carbono, ligação, ou carbono, um átomo diferente de carbono e de hidrogênio. Por exemplo, carbono e oxigênio, carbono e nitrogênio, essas ligações a gente representa. Mas, no geral, para introdução, o que a gente precisa entender é que aqui eu só tenho as ligações entre os carbonos, tá bom? Eu não tenho mais a representação do carbono, eu tenho apenas as ligações e nós precisamos deduzir onde está cada carbono, tá bom? Olha só, esse aqui ainda é aquele mesmo composto que eu comecei lá no início e esse aqui de baixo é esse mesmo aqui de cima. Apenas eu não tenho mais a representação dos carbonos. Aí olha só, aqui em cima, no composto de cima, entre o carbono 1 e o carbono 2, tá vendo que eu tenho uma ligação simples, só um tracinho? Vou representar então esse traço aqui. Só que essas ligações, aí entre o 2 e o 3, eu tenho uma ligação entre o 3 e o 4 e assim por diante. Eu vou ir representando essas ligações em forma de zigue-zague, tá vendo? Meio que subindo e descendo, subindo e descendo. Caso eu tenha carbonos aqui para cima ou para baixo, além dos que estão de forma reta, tem esses aqui de forma reta, 1, 2, 3, 4, 5 no composto aqui de cima, esses estão de forma reta, então preciso representar eles em forma de zigue-zague, como está aqui embaixo. Se eu tiver além deles algum que vai para cima ou para baixo, que a gente vai chamar de ramificação, então a gente vai representar também ele da mesma forma, para cima ou para baixo. Tudo bem? Só um detalhe, não necessariamente se tiver para baixo, igual o carbono 7 aqui, ó, ele está para baixo, eu posso escrever ele para cima aqui nessa outra forma de representação, desde que ele esteja ligado ao mesmo carbono. Perceba que aqui o 7 está ligado ao 4, aqui embaixo o 7 também está ligado ao 4, tá bom? Aí como é que eu sei onde tem carbonos, quantos são os carbonos e aí por diante? A gente vai entender que eu tenho carbono aqui nas extremidades, ou seja, em todas as pontas dessa cadeia, eu tenho carbono,
tá bom? Todas as pontas têm um carbono. Então, todos esses pontinhos que eu estou destacando aqui, a gente vai entender que tem carbono, certo? Além disso, nós temos carbonos também nos vértices, ou seja, onde uma ligação encontra com a outra, onde esse risquinho, esse tracinho, ou seja, a ligação, ela muda de direção. Ó. Tá vendo que está subindo, começou a descer. Então, nesse ponto, onde tem essa mudança de direção, eu sei que tem carbono. Aí aqui, ó, desce entre o 2 e o 3, tá? Que desceu, aqui começa a subir. Então, aqui eu sei que tem carbono também. Da mesma forma, estou subindo, aqui em cima começa a descer. Então, aqui eu sei que tem um carbono. Tudo bem? Ainda que não, olha só, aqui, ainda que não viesse para cá, ó, eu estaria subindo e aqui estou subindo ainda mais. Mudou o sentido, ainda assim eu teria um carbono aqui. Tudo bem? Então, vou ter carbono nas extremidades e nos vértices, onde uma dessas ligações se encontra com a outra. Esse segundo aqui, eu tenho quantos carbonos nele? Tenho 5, não é isso? 5 carbonos, ó. Tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ok? Então, eu tenho 5 carbonos. Quando eu vou representar dessa forma, da forma esquelética, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho que contar até 5. Vou fazendo zigue-zague até chegar a 5. Tá bom? Só que a gente precisa tomar cuidado só com uma coisa. Quando eu vou representar esse composto aqui, eu tenho que lembrar do seguinte. Assim que eu coloco o lápis aqui no caderno ou na tela, enfim. Assim que eu começo a riscar, eu já conto 1. Porque o primeiro carbono não está na extremidade da cadeia, na ponta da cadeia. Então, assim que eu começo, ó, tipo assim, ó, 1, 2. Entenderam? Quando eu faço o primeiro risco, eu já estou representando 2 carbonos. Um numa Eu poderia ponta, começar de outro cima no para outro. baixo também? Poderia. No caso, já foi 1, 2, aí 3, 4, 5. Exatamente igual a outra, só sem as ramificações, que é essas partes para cima e para baixo. Mas esse daqui é importante a gente perceber o seguinte, ó. Assim que eu risco, assim que eu coloco o lápis no papel, digamos assim, você já tem que contar o primeiro carbono, porque é esse, ó. Primeiro carbono, esse daqui. Aí depois 2 aqui no meio, 3, Então, conforme a 4 e estrutura que 5. faço o desenho, Sempre, de acordo com a estrutura que a gente tem aqui, é o que a gente vai representar esse composto, tá bom? Agora, normalmente, o que a gente faz para simplificar é o seguinte, a gente conta quantos tem de forma reta e representa primeiro esses de forma reta, depois sai distribuindo, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu só voltar aqui. Esse primeiro composto, tá bom? Esse primeiro composto. Se a gente fosse representar ele, deixa eu apagar aqui que tá uma bagunça danada. Ó, se a gente fosse representar o primeiro composto, o ideal é fazer o mesmo passo a passo. Quantos carbonos eu tenho de forma reta? A gente já sabe que é 5, né? Tá numerado. Então eu vou lá e represento, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só que aqui não tem só essa estrutura de forma reta. No carbono 2 eu tenho um carbono aqui para cima e outro para baixo. Então, carbono 1, carbono 2. Aqui no carbono 2 eu tenho um carbono para cima, tenho um carbono para baixo. Vou representar. Depois eu tenho carbono Porque sempre 3, quando tá reto 4. aqui nesse segundo exemplo, vai ficar sempre assim, né? Com essas ondinhas. Aí caso tenha um para cima e um para baixo, é que faz esse risco. Isso, Raquel, isso mesmo. Olha só, aí aqui, ó, no carbono 4, ainda no primeiro composto, eu tenho o carbono 7 que está ligado para baixo. Vocês vão perceber o seguinte, ó. Tá vendo que aqui para baixo fica mais apertado para eu colocar esse carbono? Seria bem melhor representar para cima, então não tem problema nenhum de eu representar ele aqui para cima, ok? Agora, eu poderia começar assim, ó, para baixo? Pode. Então seria 1, 2 aí, no caso, 3, 4, 5. Tá representando o mesmo composto? Tá, porque não dificulta o nosso entendimento. A gente sabe que tem carbono aqui no início e tem carbono nos vértices, tá bom? Tem carbonos em todos esses É só pontos. fazer o negócio de cabeça para baixo. Só que você não precisa muito se preocupar para deixar certinho, digamos. Você não precisa, na hora que for começar, meu Deus, eu tenho que começar escrevendo para cima ou para baixo para que dê certo esse. Não faz diferença, entendeu? Você conta e se ficar ao contrário, não tem, tipo, tá para baixo, ficar para cima, não tem problema.
tudo bem? Mas vai representar o mesmo composto, ó. Por exemplo, aqui, carbono 1, aqui, tá, gente? Estou falando. Carbono 1, carbono 2. Aí carbono 2 tem um para baixo, tem um para cima. 3, 4. No carbono 4 tem um para baixo. Olha só. Como eu falei, ó, tá aqui o segundo composto e o terceiro. Esse terceiro também já não tem tanta dificuldade, mas ele aparece elementos diferentes de carbono e de hidrogênio. No caso aqui aparece oxigênio. Sempre que aparece um átomo diferente de carbono, diferente de hidrogênio, nós temos que representar a ligação entre o carbono e esse elemento químico da forma que ele aparece aqui. Então, por exemplo, aqui nós temos 4 carbonos, certo? Então precisamos primeiro representar esses 4 carbonos da forma que eles estão. Então, 1, 2, 3, 4. Agora, a gente precisa representar essa ligação entre o carbono e o oxigênio. Para baixo, eu tenho um oxigênio que está ligado a um hidrogênio. Então, eu preciso representar, ó, a ligação entre o carbono e o oxigênio e não deixo dessa forma. Aqui no final, eu vou colocar o símbolo do oxigênio para eu entender que esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui está ligado a esse oxigênio. Isso aqui no meio não é um carbono ligado a outro, é só a ligação entre o carbono daqui de cima e o oxigênio que está aqui, tá bom? Quando o hidrogênio está próximo de outros elementos, por exemplo, o oxigênio, então a gente representa ele aqui também, certo? Então eu vou fazer essa representação aqui, ó. Oxigênio e o hidrogênio que está perto dele. Eu só não preciso me preocupar com o hidrogênio quando eles estão próximos do carbono. Já eu falo por quê, tá bom? Mas quando o hidrogênio está perto de carbono, então eu não represento ele. Se ele estiver próximo a outro elemento, então eu preciso representar sim, certo? Próximo a esse último carbono aqui, ó, o quarto carbono, eu tenho também uma ligação dupla com o oxigênio, que está aqui para cima. Então aqui eu também tenho que representar, tá bom? A ligação dupla, por sinal. Se a ligação é dupla, aqui eu represento a ligação dupla da mesma forma, tá bom? E no final, coloco o oxigênio, para você entender que aqui em cima eu tenho oxigênio e não carbono, tá? E aí, gente, a gente tem que prestar atenção no seguinte. Perceba que aqui, próximo ao oxigênio, tanto embaixo quanto em cima, eu não tenho carbono, tá bom? Isso aqui não é um carbono. É apenas a ligação entre o carbono que está aqui no meio, entre um oxigênio e outro, e esses oxigênios. Isso aqui é apenas a representação da ligação, ok? Então, se tiver aqui um elemento qualquer, seja oxigênio, seja nitrogênio, quando aqui aparece algum outro elemento, então você entende que nessa ponta eu não tenho carbono. Eu tenho carbono aqui no meio, ok? E nessa ponta, na primeira, aqui no início, eu tenho carbono? Tenho. Por que eu tenho? Porque próximo a ela não tem o símbolo de nenhum outro elemento. Então aqui tem carbono. Tudo bem? Então tenho carbono aqui no meio, tenho carbono aqui embaixo, ou seja, 1, 2, 3, 4 carbonos e os 2 oxigênios. Olha só, aí está o composto, né, desenhado com bem mais perfeição, mas se vocês entenderam, eu vou seguir, tudo bem? Antes só uma coisa. Gente, acho que por aqui já dá para a gente perceber que essa forma de representação, ela é bem mais prática para a gente representar um composto, tá bom? Se vocês observarem, é muito prático, muito rápido para a gente representar um composto utilizando essa forma de notação, tá bom? Por exemplo, esse segundo, ao invés de escrever ele, ou o primeiro mesmo, ao invés de escrever ele dessa forma, ou ainda da forma anterior, que tinha todos os hidrogênios meio que espalhados, a gente consegue simplesmente fazer um zigue-zaguezinho bem rápido e representar esses compostos. Isso é muito bom, para a gente representar eles é muito bom, vocês precisam aprender a fazer a representação, vocês precisam entender como estão esses compostos, porque é a forma que a gente mais vai utilizar, tá bom? Para representar compostos orgânicos. No entanto, ele é um pouquinho mais chato para a gente identificar a quantidade de hidrogênios que eu tenho, próximo a um carbono. Por exemplo, aqui nesse primeiro composto ainda, voltando aqui para ele. Se eu perguntasse a vocês agora, sem olhar, não olhe por cima não, tá? Não tentem, ou melhor, peraí, deixa eu garantir que vocês não vão olhar aqui para o de cima, né? Sem olhar aqui para essas quantidades.
Vocês conseguem me dizer quantos hidrogênios eu tenho ligado aqui ao carbono 3? Quantos hidrogênios eu tenho ligados aqui a esse carbono, aqui embaixo? Conseguem me dizer? 2. 2. Como é que eu sei que é 2? Porque aqui não aparece 2. Aqui não faz nenhum. Aqui não aparece nem o carbono. Imagine a quantidade de hidrogênios. Só que a gente vai saber a quantidade por aquela regrinha que eu falei para vocês lá no início, também um dos postulados de 2 Kekulé. riscos. Isso. Se eu tenho 2 riscos, que são 2 ligações, e o carbono faz 4 ao todo, quantos hidrogênios estão faltando aqui para completar as 4 ligações? Está faltando 2, certo? No 8, por exemplo, quantos hidrogênios eu tenho aqui? Ah, sei não. Sei que carbono precisa fazer 4. Então, quantas estão faltando? A quantidade de ligação que está faltando é a quantidade de hidrogênios que eu tenho próximo desse carbono. Conseguiram entender? Então, aqui, ó, eu tenho uma ligação, preciso de mais 3. Significa que eu tenho 3 hidrogênios aqui próximo a esse carbono. Então, o carbono 2, por exemplo, está aqui, ó, estou destacando ele. Quantos hidrogênios tem próximo a ele? Espera aí, aqui já tem 1, 2, 3, 4 ligações. Ele já está completo, não precisa de nenhum. Exatamente igual está aqui em cima. O carbono 2, ele não precisa de nenhum hidrogênio. Ele já está completo. O carbono 4 precisa de quantos? O carbono 4 eu tenho uma ligação, 2, 3 próximo a ele. O carbono está aqui no meio, tá? Tenho 3 ligações, então ele precisa de mais uma. Exatamente igual está aqui em cima. Apenas mais uma. Tudo bem? Então, quando lá no início, nas aulas anteriores, eu falava, pessoal, o carbono faz 4 ligações, vocês precisam lembrar. É porque aqui a gente já precisa deduzir a quantidade de hidrogênios que eu tenho próximo a cada carbono, lembrando apenas de aquela regra, carbono sempre faz 4 ligações. Tudo bem? Pessoal, então, eu vou mostrar essa outra forma. Na verdade, essa daqui é bem tranquila, tá? Chama-se forma em perspectiva. O que seria essa fórmula em perspectiva? É quando a gente tenta representar os carbonos que estão no plano, ou que estão atrás do plano, ou à frente do plano. O que seria isso? É quando a gente tenta fazer uma representação em 3 dimensões do composto que eu estou representando. Então, esse daqui, ó, é o primeiro composto que eu estava mostrando para vocês antes, agora há pouco. Aquele primeiro composto. Aqui estaria a representação dele em perspectiva. Só estou mostrando para que vocês saibam que não muda absolutamente nada das regras que a gente viu, tá? É praticamente a mesma coisa. Eu tenho carbono em todas as extremidades, certo? Todas as extremidades aqui eu teria carbono, tá bom? Estou riscando aqui, estou fazendo até da forma errada. Olha só. Em todas essas extremidades aí eu teria carbono aqui em cima, tá? Eu tenho carbono. Aqui eu tenho carbono, não sei se vocês estão vendo aqui que eu estou falando. Carbono 1, então aqui eu teria um carbono, aqui no carbono 8 eu teria carbono, aqui no carbono 6, aqui no 3, no 2, no 4, enfim. Vocês sabem já onde eu tenho carbono aqui, tudo bem? É a mesma coisa que eu tenho representado aqui nesse primeiro composto. A única diferença é esse tracinho aqui, essa cunha, certo? Meio que tracejada ou pontilhada, ela indica que esse carbono aqui, ela estaria, não tem a tela do celular de vocês, é como se essa parte aqui, que está tracejada, estivesse entrando para dentro da tela do celular de vocês, estaria fora do plano, tá? Para trás do plano, para trás da tela do celular. Enquanto essa que está aqui para frente, cheinha, completa, toda completa, ela estaria saindo, meio que saindo da tela em direção a você, tá? É só uma questão de entendimento, mas não muda nada do que a gente já entendeu. Onde é que eu tenho carbono aqui? Nas extremidades, tudo bem? Então, se por acaso vocês virem em algum momento esse tipo de representação, com linhas tracejadas, outras linhas que estão assim, mais grossinhas, engrossando ao longo, começa fininha e vai aumentando de tamanho, entenda como um traço normal, todas duas, tá bom? Não faz diferença nenhuma. O cara só está tentando, a questão só está tentando te fazer entender que alguns carbonos estão para dentro do plano, outros para fora, ok? E, finalmente, fórmula molecular. Eu falei que a fórmula esquelética, que é a que a gente viu até agora,
ela é simples de representar, mas a fórmula molecular é muito, muito mais fácil da gente representar. A fórmula molecular mostra apenas a quantidade de átomos de cada elemento que eu tenho na molécula, tá? Então é uma representação bem simples. Simplesmente eu vou dizer a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios de outros elementos que eu tenho aqui. Por exemplo, nesse primeiro composto, pessoal, quantos carbonos eu tenho nele? Ao todo, quantos carbonos eu tenho aí? 8. 8, isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para representar a fórmula molecular desse composto, vai ser C8. O 8 pequenininho, tá certo? O 8 é um índice aqui embaixo. Mas não tem só carbono nele, tem também hidrogênios. Então, quantos hidrogênios eu tenho aqui? 18, eu contei 18. É isso mesmo, 18 hidrogênios. Então, vou representar o símbolo do elemento, no caso do hidrogênio, e colocar a quantidade que eu tenho. Olha que maravilha. Ao invés de você representar tudo isso aqui de cima, ligação por ligação, a gente pode simplesmente representar dessa forma. C8H18. Isso aqui é a fórmula molecular desse composto, tá? Quer dizer o seguinte, uma molécula desse composto, que é chamada de isoctano, quando a gente for dar nome, a gente vê que tem um nome diferente pela IUPAC, mas é chamado esse composto de isoctano, tudo bem? O isoctano, ele tem fórmula molecular C8H18. Eu consigo representar todo esse composto apenas dizendo a quantidade de carbonos e de hidrogênios que eu tenho. Seria muito bom a gente sempre poder notar assim, né? Mas, olhando aqui para baixo, como é que eu vou saber o tipo de ligação que eu tenho entre o carbono 1 e o carbono 2? Só dizendo que eu tenho 8 carbonos e 18 hidrogênios. Como eu vou saber se eu tenho um carbono para baixo, ou seja, uma ramificação aqui para baixo e uma ramificação para cima no carbono 2, ou aqui no carbono 4? Não tem como eu ter essas informações a partir dessa fórmula, tá bom? Então, é muito bom, é muito prático, mas a gente sempre tem que usar junto com outras informações para que você saiba qual é o composto. Se não, percebam, eu poderia representar esse composto aqui de várias outras formas, tá bom? C8H18 eu poderia representar de várias outras formas e a gente vai ver mais à frente. Eu vou tentar mostrar aqui nesse composto, nesse segundo composto, que a gente consegue representar ele de várias outras formas, tá bom? Mas antes disso, qual seria a fórmula molecular desse segundo composto? C5, não é isso? Porque eu tenho 5 carbonos. Hidrogênio. Quantos hidrogênios? 5. Não, hidrogênios eu tenho mais, viu? Olha só. Ah, é mesmo. Ainda é mais Tem que 6, ó. Ó, esses númerozinhos indicam a quantidade de hidrogênios que eu tenho, lembra? 12, Gelvan. Isso, é 12. Mas olha só, esse 3, ele está indicando que eu tenho 3 hidrogênios próximo do primeiro carbono. Então, só aqui eu já conto 3. No segundo carbono, eu tenho mais 2. Então, eu preciso ir somando essas quantidades aqui para no final eu ter o resultado, tá? No caso, seria 3, com 2, 5, com 2, 7, com mais 2, 9 e com 3, os 12 que Raquel tinha falado no início, não é assim? Então, C5H12. E por fim, para a gente terminar a parte de fórmula molecular, esse último, qual seria a fórmula molecular dele? Aqui, quantos carbonos eu tenho? 4. Tenho 4. Para quem não entendeu, eu tenho carbono nas extremidades, então nessa, e nos vértices, onde uma linha muda de direção, onde encontra a outra. Então eu tenho carbonos aqui nesses pontos onde eu estou destacando. Então eu tenho C4. Beleza. Hidrogênios, quantos eu tenho aqui? Aí a gente vai voltar lá para a primeira parte, tá, do nosso conteúdo, onde eu falava para vocês que carbono sempre faz 4 ligações. A gente vai somando aqui. Olha esse primeiro. Esse carbono aqui. Quantas ligações tem próximas a ele? Olha só. Aqui, próximo a esse carbono aqui, a esse primeiro, eu só tenho uma ligação, que é essa, ó. Não sei se vocês estão vendo aí onde eu estou com o mouse, mas bem em cima. Então, só tenho essa ligação aqui. Como eu só tenho uma ligação,
o carbono precisa fazer 4, as que estão faltando eu sei que são hidrogênios. Eu não representei aqui, mas eu sei que tem hidrogênios aqui faltando. Estão faltando, no caso, 3, né? Porque eu só tenho uma ligação, preciso chegar a 4, estão faltando 3 ligações. Então, eu sei que aqui nesse carbono, nesse primeiro carbono, eu tenho 3 hidrogênios, tá bom? No segundo, nesse daqui, ó, nesse aqui de cima, quantas ligações eu tenho? 2. 2. Então, tá faltando quantos hidrogênios? Mais 2. Mais 2, tá? Que é para completar os 4 que ele precisa. O terceiro, a mesma coisa, ó, tem uma ligação de um lado e ligação do outro. Se eu tenho 2 ligações, tá faltando 2 hidrogênios para que ele possa chegar a 4. O quarto carbono, que é esse daqui, quantas ligações ele tem? 1, 2, 3, 4. Ou, para quem não viu o mouse aí, ó, uma ligação simples aqui, ó, perto do... Aqui, a primeira ligação simples. Aqui, a segunda ligação simples. E lá em cima tem uma ligação dupla. Ou seja, juntando tudo, 1, 2, 3, 4 ligações. Esse carbono não precisa de mais nenhum hidrogênio. E eu tenho ainda esse último hidrogênio aqui que está sendo representado próximo ao oxigênio. Então, eu tenho ao todo 1 hidrogênio, mais 2, 3, mais 2, 5, mais 3, 8, não é assim? Então, a fórmula molecular desse composto seria C4H8, né? Não, ainda não. A gente não tem oxigênio, então eu tenho que dizer também quantos oxigênios eu tenho. Eu tenho quantos oxigênios aí? 2. 2. Então, vou aqui, coloco 2. Essa seria, então, a fórmula molecular desse último composto. Como eu falei, só por a fórmula molecular, a gente não consegue representar um composto, tá? Eu não consigo saber exatamente qual é aquele composto. Olha só, vou pegar como exemplo esse composto aqui do meio. A fórmula é C5H12. Então, só por a fórmula molecular, toda a informação que eu tenho é que esse composto tem 5 carbonos e 12 hidrogênios. Agora imagine que eu fosse representar só por aqui, eu representasse assim, ó. Tá diferente desse daqui de cima, não tá? Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos e no 2 eu tenho uma ramificação. Ele tá diferente, não tá? Mas será que tem 5 carbonos e 12 hidrogênios? Bora ver. Carbonos, ó, eu teria 1, 2, 3, aqui em cima, 4, 5. Então, teria os 5 carbonos, certo? Esse carbono aqui de baixo, ó, esse daqui, eu tenho uma ligação próxima a ele. Então, ele precisa de mais 3 hidrogênios, certo? Esse daqui do meio, ó, esse, eu tenho 3 ligações próximas a ele. Preciso de mais um hidrogênio. O lado de cima, esse daqui de cima, ele tem só uma ligação próxima a ele. Então, eu preciso de mais 3 hidrogênios. Esse daqui, ó, ele tem 2 ligações próximas a ele. Então, eu preciso de 2 hidrogênios. E o último só tem uma ligação, portanto, precisa de 3 hidrogênios. Bora contar quantos hidrogênios eu tenho aqui. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perceberam que eu tenho a mesma quantidade, 5 carbonos e 12 hidrogênios, que se fosse, por exemplo, em uma prova, e eu desse essa fórmula aqui para vocês, essa fórmula molecular, e pedisse, pessoal, represente o composto, represente esse composto, C5H12. E na minha mente, eu estivesse pensando nesse composto aqui de cima. Mas se você representasse esse de baixo, percebeu que você também estaria certo? Não tem como eu saber exatamente de qual composto eu estou falando, simplesmente olhando para a fórmula molecular. Eu poderia montar ainda de outras formas, tá? Eu ainda conseguiria montar esse composto assim, ó. Esse composto montado dessa forma, eu não vou mais contar, mas se a gente contasse aqui, a gente teria ainda assim 5 carbonos e 12 hidrogênios da mesma forma.
Tudo bem? Então, só por a fórmula molecular, nós não conseguimos saber qual desses 3 compostos está sendo representado. Então, por isso que eu falo, sempre que a gente usa a fórmula molecular, o ideal é que tenha informações extras para complementar. Tudo bem? Estou falando isso para que vocês não fiquem preocupados em relação a eu jogar uma fórmula aqui, molecular, e pedir que você me diga o tipo de ligação que tem entre os compostos e tudo isso. Tudo bem? Não se preocupe que não vai ocorrer. Eu posso fazer o contrário, posso dar o composto assim e te pedir a fórmula molecular, mas aí é tranquilo, né? Basta você contar e representar aqui embaixo. Eu posso te dar essa representação também e pedir fórmula molecular, mas nunca o contrário. Nunca dar a fórmula molecular e te pedir o composto aqui de cima.